Fala, devs! A gente está voltando aqui com a nossa série de vídeos. Primeiramente, desculpa pela demora aí por postar os novos vídeos aí das aulas, mas a gente vai voltar hoje com as nossas aulas de Grafana. Então, recordando um pouco da aula passada, a gente configurou o ambiente do Grafana, explicou um pouquinho ali por cima de como é que a gente utilizava o Grafana, e hoje a gente vai começar a explicar um pouco como é que a gente vai montar os dashboards a partir do Grafana, usando o nosso banco de dados Postgres, mas depois eu vou ensinar também a integrar outros bancos, certo? E é muito importante ver aqui que caso algum de vocês não tenha muita prática com Postgres, a gente vai mostrar algumas técnicas aí para vocês estarem fazendo consulta de alguns scripts mais básicos aí do Postgres para estar conseguindo fazer a mesma prática que a gente vai fazer aqui, certo? Primeiramente, também eu gostaria de agradecer a todos vocês que comentaram e curtiram ali o vídeo da aula de Grafana. Eu vi que muitos se interessaram, então espero que o conteúdo esteja ficando bom para vocês e vou me esforçar cada vez mais para estar trazendo conteúdo de qualidade com esse tema que eu acho bem interessante hoje em dia, né? Tá bem alto. Então vamos lá. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre como é que a gente vai utilizar o banco do Postgres aqui no nosso projeto, certo? Como a gente só criou o banco na aula passada, a gente está com ele zerado, não tem nenhuma tabela. E para quem não conhece o Postgres, ele é um banco baseado em SQL e o SQL ele é um banco relacional. Então, as tabelas que a gente faz nele normalmente são tabelas que vão estabelecer uma relação de entidade e relacionamento. O que é isso? Por exemplo, eu tenho uma tabela de usuários, eu tenho uma tabela de biblioteca, por exemplo. Normalmente, essas são duas entidades e pode ter uma relação que é alugar livro, né? Então, normalmente, a gente vai estabelecer uma organização, um modelo no banco que vai contemplar essa entidade de relacionamento, que é uma tabela que vai ter os usuários que vão se relacionar com os livros ou a biblioteca ou alguma coisa do tipo, certo? Uma explicação bem por cima, porque a ideia de modelagem de bancos relacionais é bem extensa. Eu não vou me aprofundar aqui nessa aula, mas a gente pode fazer um curso sobre banco de dados. Mas é mais para vocês entenderem que a modelagem das tabelas aqui ela é bem importante para o uso, né, do banco de dados. Então, é importante a gente ter isso em mente, porque também a gente vai precisar dessa ideia na hora de fazer as consultas. Se o nosso banco ele não estiver bem modelado, as nossas consultas vão acabar não significando muito para o nosso dashboard, certo? Então, é importante a gente prestar atenção nesse detalhe. Então, inicialmente, o que a gente precisa fazer, nesse caso aqui que eu vou fazer um exemplo bem básico da utilização do banco de dados, é apenas a gente começar criando uma tabela, certo? E para a gente criar a tabela, eu já estou com um scriptzinho aqui que eu vou explicar e dizer para vocês como é que eu posso gerar esse script aí procurando na internet, consultando em alguns sites que eu vou dar de referência. Mas inicialmente eu vou explicar aqui o que ele vai fazer. Ele vai dar um create table, que é um comando que vai criar a tabela com o nome que a gente colocar aqui, no caso example1, né? Vou colocar minúsculo aqui. E aqui, dentro do parênteses, ele vai colocar os atributos, ou no caso aqui, colunas que vão ter a nossa tabela, certo? Cada coluna ela vai ser responsável por armazenar um tipo de valor que a gente descrever aqui. No caso aqui, a gente tem uma coluna de ID, que ele vai ser serial, e ele vai ser a primary key da nossa tabela. Primary key ela é uma chave primária que vai identificar aquela unidade no nosso banco, certo? Ela é uma chave que não vai ter repetida no nosso banco. Vai ter o nosso primeiro nome aqui, que vai ser uma variável que esse varchar significa como se fosse uma variável de string, né? Para quem está habituado com programação, é basicamente um campo de texto. Vai ter outro campo aqui que vai ser o last name, que vai ser outro varchar, e ambos são com 50 caracteres, a limitação deles. E vai ter também uma idade, que é um inteiro, certo? Então, se eu executar aqui esse comando aqui, ele vai dar success quando ele executar, e eu vou dar um refresh aqui para a gente conseguir ver a nossa tabela que foi criada. E aqui na nossa tabela vai ter as nossas colunas, tudo certinho. Então, executando esse comando aqui, eu criei uma tabelinha básica, certo? Que vai simplesmente servir para mim exemplificar aqui o nosso exemplo do que a gente vai fazer, certo? Mas, caso vocês queiram exercitar essa questão de como fazer tabelas, né, como adicionar outros elementos dentro da tabela, certo? Outros valores, eu indico aqui dois sites, que no caso
é o W3 School, que ele é uma documentação muito legal, muito extensa aqui de vários tipos de tecnologias, como JavaScript, HTML, CSS, SQL, que ele vai dar alguns exemplos e vai descrever muito bem o que cada script vai fazer aqui para vocês. E eu também indico a utilização do ChatGPT, que ultimamente a gente tem utilizado bastante, certo? Principalmente a nível de empresa mesmo e de trabalhos. A gente está incentivando muito o uso da ferramenta, porque ela abre muitas oportunidades e eu vou começar a usar muito ela durante os cursos, certo? Então, eu vou começar a citar formas que vocês podem estar utilizando ela para gerar alguma resposta aí para os projetos de vocês. Então, aqui no caso, eu vou dar um exemplo, né, que é gerar mais ou menos aquele mesmo código ali de tabela que eu criei ali, pelo chat GPT. No caso, a minha primeira dica vai ser sempre você descrever bem qual é a tecnologia que você está utilizando, porque SQL existem vários tipos de bancos. Então, eu vou dizer aqui que eu estou utilizando Postgres, então eu vou começar falando. Estou montando um banco de dados com Postgres, certo? E aí ele já vai entender que vai ter que escrever a linguagem baseada em um banco de dados Postgres. E vou também dizer o seguinte, que quero criar uma tabela que a primary key seja gerada de forma automática e sequencial. E só com essa informação aqui, ele já vai me dar provavelmente algum comando que eu vou utilizar lá no nosso QE2, certo? E aqui ele terminou de gerar, certo, o comando. E aí vejo que ele já deu aqui um código bem similar ao que eu estava utilizando lá, né, com ID, serial, primeiro key. Deu um exemplo aqui de nome com varchar também, certo? E deu uma explicação aqui que para mim agora não vai ser tão relevante, mas caso vocês não tenham achado interessante a resposta dele, você pode regerar a resposta ou continuar utilizando aqui o chat para gerar uma resposta cada vez mais adequada para o seu problema, certo? Então aqui é uma forma bem interessante de vocês estarem criando alguns comandos, certo? Então voltando para o nosso post, a gente vai agora começar a colocar algum dado dentro dessa tabela, só para a gente ter o que exemplificar lá no nosso Grafana. E para gerar esse dado é bem simples, a gente vai simplesmente chegar aqui na tabela que a gente criou, com o botão direito, scripts, e a gente vai pedir para ele gerar um script de insert aqui para a gente, ou então perguntar lá no chat GPT também já resolve esse problema. No caso aqui eu vou tirar o campo de ID, porque ele já vai ser gerado automaticamente. Prontinho. E eu vou colocar aqui uma string com o nome João Pedro, que é o meu, e Dedé, que é o meu sobrenome. E aqui eu vou colocar a minha idade. Prontinho. No caso aqui, strings no SQL, elas são representadas por aspas simples, não aspas duplas. Se você colocar aspas duplas, pode dar erro, certo? Então, só atenção a isso. A gente executa aqui e ele vai ter adicionado. Como é que a gente sabe que adicionou, certo? A gente pode clicar com o botão direito aqui, vir em scripts e acionar um script de select aqui. E se a gente der play aqui nele, ele vai trazer aqui o resultado da tabela que a gente acabou de adicionar. Com isso, a gente já tem algum dado dentro da nossa tabela. Então, a gente criou ali a tabela e inseriu o dado, tudo aqui pelo PGAdmin, certo? Caso vocês tenham alguma dúvida de como manusear o PGAdmin, eu vou tentar fazer uma mini aula depois, certo? Explicando como a gente abre aqui o QE2 ou a gente tem mais fluência nessa parte aqui de começar a colocar scripts aqui para rodar, alguns mecanismos que a gente normalmente usa para a gente dar play nesses scripts. Às vezes a gente roda vários scripts em paralelo aqui e basta a gente selecionar o script que a gente quer rodar, coisas do tipo, que são alguns macetezinhos que a gente utiliza para usar o PGAdmin, certo? Mas depois eu posso fazer uma aula só sobre isso aí para vocês estarem um pouquinho mais afiados. Mas, continuando aqui na nossa aula, que é bem focada aqui na parte de grafana, a gente vai simplesmente precisar desse dado aqui para a gente exemplificar o que a gente quer mostrar lá no grafana, que é exatamente a parte que a gente vai puxar esse dado da mesma forma que a gente puxou ali no PGAdmin, aqui pelo grafana. Então, a gente pode vir aqui na nossa criação de dashboards, criar um novo dashboard, adicionar um painel, e aqui nessa parte de configuração, onde a gente já tinha se debruçado um pouquinho na primeira aula, a gente já tem a conexão com o nosso banco, que foi o que a gente configurou lá no Data Source. Aqui ele tem também um painelzinho de configuração, que o próprio Grafana já disponibiliza para a gente poder fazer algumas queries de uma forma mais simplificada pela própria interface do Grafana.
E a gente pode, por exemplo, aqui já selecionar a nossa tabela que a gente criou lá, ele já vai identificar com a ligação que a gente tem lá pelo banco. Mas eu também queria falar que vocês podem tanto editar nesse modo aqui, quanto colocar em modo código, que aí a gente consegue pegar o mesmo script que a gente usa lá no pgadmin e utilizar aqui. Então, se eu pegar esse select aqui, copiar e colocar bem aqui, se eu der um run query, aqui não vai aparecer, porque ele não vai mostrar o dado, porque não tem nenhum tipo de visualização de painel aqui adequado para estar mostrando esse dado, mas se eu colocar aqui no módulo tabela, ele já vai mostrar aqui que eu tenho os campos ID, first name, last name e age, né, que são os campos lá do nosso banco, né? Uma forma também de a gente selecionar isso de uma forma mais prática é simplesmente colocando um asterisco aqui, que vai dar no mesmo, porque ele vai simplesmente dizer que ele quer pegar todos os campos do nosso banco, certo? Mas é só um detalhezinho que é interessante da gente ressaltar aqui, certo? Então, né, vendo aqui, a gente pode tanto gerar a consulta lá no banco por código, que nem é no pgadmin mesmo, quanto usar esse builder, né? E como é que a gente usa o builder? A gente vem aqui e coloca aqui a tabela que a gente quer consultar. Se tivessem outras tabelas, iam aparecer já aqui também. E selecionar a coluna que a gente quer. Se eu quiser colocar, por exemplo, o first name, ele já vai gerar aqui aquilo que eu precisaria gerar para pegar só esse campo. E aí eu dou um run queue e ele já vai trazer só o first name. Da mesma forma que eu posso adicionar outras colunas aqui e começar a trazer os resultados para o meu Grafana. Vejam que a parte de trazer os dados para o Grafana é uma interação até relativamente simples, mas o pensamento por trás de a gente tratar esse dado é que é importante aqui para a gente, certo? Porque não vai fazer muita diferença a gente simplesmente trazer o dado se a gente não pensar na forma que a gente vai exibir ele. Então, por exemplo, aqui a gente está com um dado de idade e nome que talvez não estabeleça nenhuma relação no dashboard relevante para montar algum gráfico. Então, se a gente chegar aqui na visão de gráfico, pedir uma sugestão de que tipo de gráfico a gente pode colocar esse dado, ele vai dar esses gráficos aqui. Pode ser uma visualização de barra, como também pode ser um gauge, ou pode ser qualquer outro tipo de visualização dessa, certo? Como first name, que é o João Pedro, e aqui ele dizendo que João Pedro tem 26 anos, né? Mas essa visualização, ela vai fazer sentido para a sua organização do dashboard? Talvez não. Esse dado aqui é um dado mais demográfico, talvez uma agregação de vários usuários que tivessem idades de acordo com a faixa etária ali e talvez uma região, talvez significasse mais para a gente estar montando um BI, um dashboard aqui. Então, eu queria só levantar o ponto de que para a gente montar dashboards e montar gráficos que signifiquem alguma coisa relevante para a gente aqui, é importante a gente ter um planejamento por trás desses dados, né? E saber o que a gente vai precisar para montar os nossos gráficos. E esse é o tema que a gente vai trabalhar um pouco mais a fundo nas próximas aulas, que a gente vai explicar gráfico a gráfico como a gente pode montar algumas estruturas que vão significar bem mais em determinados tipos de gráfico, como é o de linha, o de barra, até mesmo utilizar dados georreferenciados para montar um dashboard completo. Então, nessa aula aqui, é muito importante a gente ver simplesmente a parte de como a gente vai puxar esse dado para dentro do Grafana, porque quando o dado ele já está aqui dentro, basta a gente ter uma organização desse dado para a gente conseguir gerar informações relevantes aqui dentro do nosso dashboard, certo? Então, aqui, revisando um pouquinho, né, a gente criou lá a nossa tabela, colocou um dado dentro dela, e aqui no nosso Grafana a gente consegue, a partir da referência dessa tabela, puxar os dados dela de acordo com os dados que a gente precisar. Pode ser o first name, age ou qualquer outro tipo de dado que você quiser puxar. Existem formas mais complexas de a gente estar consultando esse dado, com agregação, com contagem, com vários outros artifícios aí que a gente pode estar utilizando para montar a informação, que eu vou estar explicando um pouco mais para frente também, mas é importante que vocês entendam e testem aí no projeto de vocês como vocês devem estar criando o modelo de dados que vocês querem testar e como vocês vão estar importando aqui dentro do Grafana esse dado para a gente, na próxima aula, já estar utilizando ele de uma forma mais prática aí e tá começando a fazer os nossos dashboards serem construídos aos poucos aqui. Para finalizar, a gente dá uma excluída nessas colunas aqui extras que eu criei, né, para não bugar o resultado da consulta. E a gente dá um run queue e finaliza dando um apply para esse painel ele vir aqui
para a nossa área de trabalho aqui do Grafana, certo? A gente pode montar vários painéis aqui para a gente ter uma ideia complexa de BI aqui para o dado que a gente estiver tratando, certo? A gente pode adicionar quantos painéis a gente quiser, como pode também adicionar outras estruturas, como rows, que vão ocultar o conteúdo, e personalizar algumas coisas aqui no nosso dashboard, como, por exemplo, o nome aqui, que eu vou colocar aqui, exemplo 1, certo? Que vai ser a base dessa nossa aula aqui em cima dos primeiros dashboards que a gente vai criar. Então a gente salva aqui e prontinho. A gente já tem um dashboard com o exemplo 1 criado com um painel dentro dele puxando um dado lá do nosso banco. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nas próximas aulas a gente vai complexificar um pouquinho mais esse pensamento em cima do Grafana. Essa foi para ser bem simples mesmo, em cima do conteúdo de puxar o dado lá do banco. Espero que vocês acompanhem aí a nossa série de vídeos no canal. Eu vou estar postando os vídeos com mais frequência. Deixem seu like aí para apoiar o canal, se inscrevam e até a próxima. Valeu, gente!